Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte, querido: os 144 mil, desvendando verdades. Vamos junto? Vem lá! Não esqueça de se inscrever, né, querido? Não é possível você estar assistindo o vídeo e ainda não está inscrito. Clica aí para se inscrever, aciona o sininho. Todos os dias estamos aqui trazendo um vídeo instrutivo, explicativo, para enriquecer e abençoar a tua vida. Está sendo bênção, querido? Seja um vídeo ou outro, talvez um vídeo não fale muito para você, mas com certeza vai falar na vida de alguém. Então curta, comenta, compartilha. Curtindo e comentando, o próprio YouTube faz isso organicamente, mostrando para outras pessoas. E compartilhando, você tem esse privilégio que eu não vou ter de fazer esse vídeo chegar a pessoas que são do seu hall, do seu ciclo de conhecimento, e que eu jamais teria acesso se você não fizer isso. Então, ajuda a gente nessa missão. Nosso objetivo é estar levando a palavra de Deus a mais e mais pessoas, e você pode contribuir ricamente com esse propósito nosso. Vamos junto nessa tarefa? Então, seguindo aqui a nossa sequência, Apocalipse capítulo 7, o trecho desse estudo, a gente pode chamar assim, são os versículos de 4 até o 8. Então, Apocalipse capítulo 7, de 4 a 8, diz assim: Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Glória a Deus, né, querido? Maravilha. Esse trecho, a gente precisa estudá-lo à luz de dois outros textos que a gente não pode considerar esse trechinho de 4 a 8 de uma maneira completamente isolada. Então a gente precisa enxergar esses versículos de 4 a 8 olhando para o versículo 3, né, de Apocalipse 7, 3, e olhando para os versículos de 9 ao 17. Então esse trecho ele não pode ser destacado da Bíblia, e aqui já vai um grande erro de algumas pessoas pegarem esse trecho e como se tivesse tirado, né? Você pega daqui de dentro da Bíblia e leva aqui para o outro lado e tenta analisar esse trecho de uma maneira completamente isolada. Isso é um erro muito grande. Então, eu recomendo a você assistir o vídeo anterior e não perder os dois próximos vídeos, que é onde a gente vai destrinchar aí esse trecho que vai do 9 ao 17. Tá legal? Então, não assista esse vídeo de uma maneira isolada e não tem como a gente analisar esse trecho de 4 a 8 sem considerar esses dois outros textos que estão inteiramente ligados. O versículo 3 está ligado por quê? Porque o versículo 3, que a gente terminou o vídeo anterior, vai falar para não danificarem o mar, nem as árvores e tal, até que ponto, até que momento da história? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que esses 144 mil, 12 mil de cada tribo, e a gente já vai falar, cada tribo tem um propósito aqui, não são todas as tribos, mas até completar, então está falando dos 144 mil, 12 mil de cada tribo. Quem são esses 12 mil de cada tribo? São os servos do nosso Deus. Lembrando que o Apocalipse, assim como toda a Bíblia, é um livro cristocêntrico. Então, quando está falando dos servos do nosso Deus, está falando daqueles que, e a gente está falando aqui de um momento da história que ainda não chegou, está chegando. A gente está falando de um momento da história em que João ele viu o vídeo passado, você assistiu o vídeo anterior, João e o capítulo 6. É importante também assistir os vídeos correspondentes ao capítulo 6, que também está ligado. Então todos aqueles flagelos, todas aquelas coisas que ocorreram sobre o mundo, sobre o planeta Terra, relatadas no capítulo 6, o capítulo 7 ele vai dizer assim, olha, os anjos seguraram os ventos, começa dizendo isso, né? Os anjos seguraram os ventos, protegendo, guardando, foi o que a gente falou no vídeo anterior, que é o cuidado de Deus com aqueles que são dele. Mas quem são esses que são dele? Quais são esses que são dele?
São esses dois grupos, digamos assim, os versículos de 4 a 8 e os versículos de 9 a 17. Então, são dois grupos distintos. Só que naquele momento que João está vendo ali, ainda não tinha se completado o selo. Preste atenção que João está falando assim, olha, não danifiqueis, não mexe ainda, segura. Ou seja, vai chegar o momento do flagelo em que a terra, o mar e as árvores serão afetadas, em que o povo de Deus que vive em todas as regiões da terra serão que todos os povos serão afetados, mas há um povo de Deus ali que Deus está separando, que Deus está distinguindo e que ainda está faltando completar. Então, se a gente está no ano aí de 2023, se a gente está no século 21, ainda está faltando completar, e Deus está dizendo que ainda falta completar esse número. Então, esses 144 mil, nessa época aqui, que é uma época futura, ainda não estava completo. Então, o versículo 4, ele começa dizendo o seguinte, então, ouvi o número dos que foram selados, ou seja, aquele selo dos servos de Deus. Então, os 144 mil são servos de Deus, são aqueles que lavaram as suas vestiduras, como a gente vai ver no próximo vídeo, no sangue do Cordeiro. Ou seja, não tem como esses 144 mil estarem aqui no Apocalipse sem Jesus Cristo. Não tem como esses 144 mil existirem sem confessar a Jesus Cristo, sem crer em Jesus Cristo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender desse texto. Então, você precisa olhar para esses 144 mil como servos de Deus, pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque é isso que o texto está dizendo. A gente não pode falar o que o texto não está dizendo, mas o texto está sendo claro. Há vários pontos que são obscuros, há vários pontos que são mistérios ainda para nós hoje, a gente vai falar sobre isso. Mas uma coisa que não é mais mistério é que esses 144 mil aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e lavaram as suas vestes, vestiduras do Cordeiro, e mais ainda, são aqueles que permaneceram fiéis diante da tribulação. Então, tem três coisas que a gente precisa desvendar aqui que não fazem sentido, de acordo com o texto bíblico, a gente acreditar desse jeito. A primeira coisa é achar que esses 144 mil são exclusivos de determinados grupos, seitas ou determinado povo. A própria palavra tribo aqui, traduzida, a própria palavra traduzida aqui como tribo, ela dá o sentido de nação. É praticamente a mesma palavra usada no versículo 9. É a mesma palavra usada no versículo 9. Então dá esse sentido de nação e não de algo que é exclusivo ali. Então, de maneira nenhuma, esses 144 mil não está dando margem nenhuma aqui para dizer que é dessa ou daquela seita, desse ou daquele grupo, dessa ou daquela denominação. O texto só está dizendo aqui que são cristãos, que são pessoas que aceitaram a Cristo, que lavaram suas vestiduras no Cordeiro e que deram testemunho. Esses 144 mil, assim como a multidão incontável, a partir do versículo 9, eles deram testemunho. A sua vida foi testemunho, eles foram fiéis a Cristo. Eles são servos de Cristo, são servos do Deus, e aqui está falando daqueles que deram testemunho de Cristo, que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo. A gente não pode esquecer isso, porque é o que vai falar os versículos de 9 a 17. Então, não é uma seita, não é um grupo exclusivo. Também não é a nação de Israel de maneira exclusiva. Assista os vídeos aí, principalmente correspondente ao capítulo 4, versículo 3, e os vídeos todos, do Apocalipse, do 2 ao 4, pelo menos, Depois você para aí, assista os vídeos, que a gente vai comentar um pouco a respeito desses 144 mil, que ele fala ali que são descendentes das tribos, mas não são exclusivamente aquele Israel histórico. A gente não pode achar que somente é aquele Israel histórico. São descendentes deles, isso fica bem claro aqui na relação das tribos, mas não são exclusivamente aquela nação. Por quê? Porque está falando aqui dentro de um contexto em que João está vendo. Então, o contexto aqui que João está vendo são de pessoas que estão sendo martirizadas, que estão dentro daquele mundo governado por uma ideologia anticristã, que estão sendo atacados, pressionados e oprimidos pelo fato de ser cristãos. Então esse capítulo 7 é um capítulo que é um interlúdio,
é um intervalo entre o sexto e o sétimo selo. E o sétimo selo vai falar das trombetas, do toque de trombetas. Então, antes que venham os toques de trombetas, está falando desse grupo que foi martirizado, que sofreu, que passou por esse início de tribulação que o mundo estava sofrendo. Então, é um tempo futuro, ainda para nós hoje, é um tempo futuro. Então, não é algo que é exclusivo àquele povo lá de Israel. Terceira coisa que a gente precisa desvendar é que também não é somente a igreja ou o Israel espiritual. Tem gente que acha que isso aqui é somente o Israel espiritual. Não, tem ligação. Tem uma ligação com o Israel histórico. Tem uma ligação com os descendentes de Jacó. É óbvio que porque a própria Bíblia está dizendo isso, que tem essa ligação com esse Israel histórico. Agora, quando você lê a lista aqui das 12 tribos, você vai perceber que é o seguinte: a tribo de Dan, ela saiu, não está presente nessa lista, e ela foi substituída por Benjamim. José, ele teve 2 filhos. Em vários outros textos da Bíblia, José não é mencionado e os seus 2 filhos são. Mas aqui, José ele é mencionado e o único filho dele que aparece aqui é Manassés. Então, há essa colocação. José ele é colocado aqui e o seu filho Manassés, ele é colocado aqui, perdão, falei Benjamim, mas quem substitui Dan aqui é Manassés, que é o filho de José. Vamos dar uma lida lá no livro de Juízes, capítulo 18, vai relatar, e a gente precisaria ler o capítulo 18 inteiro, a gente não vai ter tempo hábil para isso. Fala: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar. A tribo dos Danitas, descendentes de Dan. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhe disseram: ide, explorai a terra. E aqui vai falar da imagem de Mica, conquista de Laís. No versículo 27 vai falar: levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera de Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, aqui está falando de uma idolatria por parte da tribo de Dan, e muito provavelmente há outros textos também que falam sobre isso, e a gente vai observar, por exemplo, aí em Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:15, que a gente vai ver a tribo de Dan ficando de fora de todas essas questões apocalípticas e todos esses fatos apocalípticos aí. Em 22:15, por exemplo, vai falar o seguinte: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, a tribo de Dan, ela está de fora, mas está aqui o número representado, 12. Nós já falamos também sobre isso, e no capítulo 4 nós falamos sobre isso, que esse número 12, ele simboliza a vontade de Deus. A gente vai ver que as 12 tribos, e Deus instituiu as 12 tribos, mas houve essa questão com relação a Dan e José. Então, na realidade, saíram Dan e José e entraram os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Aqui no Apocalipse, esse Efraim é substituído pelo próprio José. Então, há essa distinção aí entre Efraim e José, entre Dan e Manassés. A própria tribo de Levi, em alguns casos, ela não é mencionada. Por exemplo, a tribo de Levi não foi herdeira de parte da terra, porque ficou subentendido que da tribo de Levi saíam os sacerdotes. Então, todas as tribos, todas as terras
dariam porções a Levi. Então aí haviam os 2 filhos de José que substituiriam aí Levi e Dan. Aqui Efraim é colocado como José exatamente. Mas tudo isso, todo esse emaranhado de cálculo matemático, que a gente vê que a vontade de Deus era 12 e que o resultado final foram 13 tribos. A gente vai ver com relação aos juízes, que a vontade de Deus era 12 e que no final surgiu o 13º juiz, que foi exatamente Samuel, que vai fazer a transição entre juiz, Samuel foi profeta e sacerdote. Então Samuel conseguiu, ele começou a vida praticamente como juiz, ele foi o sacerdote ali e ele fez essa transição como profeta e sacerdote, ungindo o próximo rei. Então aí depois de Samuel já vem a época dos reis de Israel. Os 12 apóstolos, 12 era a vontade de Deus, Jesus Cristo escolheu 12, mas um traiu, foi escolhido Matias para substituir Judas e Jesus escolheu Paulo para ser aquele que seria o apóstolo dos gentios e o 13º apóstolo que levaria ao redor do mundo. Então esse número do 13º é sempre aquele que completa, é sempre aquele que expande, é sempre aquele que passa adiante, é sempre aquele que faz a transição. Então tanto a 13ª tribo, que são descendentes de José, que são aqueles que fazem a transição do povo de Canaã para o Egito e posteriormente a saída do Egito em direção à terra, da terra de Jacó para o Egito e posteriormente do Egito para a terra de Canaã, para a terra prometida. Então é através de José que ocorre toda essa multiplicação do povo de Deus e essa transição. É através de Samuel que ocorre a transição da época dos juízes para a época dos reis de Israel. E é através de Paulo que ocorre essa transição da saída do povo de pregar para os judeus, para Jerusalém e levar a palavra para todo mundo. Então esse 13º simboliza essa transição, simboliza uma mudança, simboliza uma quebra entre a vontade de Deus e aquilo que o homem entendeu da vontade de Deus. E aí surge o 13º, que é onde Deus vai falar assim: a minha vontade, ela passa pela vontade humana, mas ela vai muito mais além. Então esse 13º simboliza isso. Então 12 vai simbolizar a vontade de Deus. E o que a gente vai perceber aqui é que de cada tribo de Israel haviam pessoas que cumpriam a vontade de Deus. Então está sendo falado aqui de 144 mil, são pessoas que cumpriram a vontade de Deus, são pessoas que foram fiéis a Deus, foram pessoas que foram servas de Deus. O número 1000, ele traz na Bíblia, 1000 anos, essa completude do número 1000, ela traz na Bíblia esse sentido do tempo de Deus e de uma totalidade de Deus. Então, a gente pode entender aqui como um número exato, a Bíblia está falando de um número, 144 mil, mas muito provavelmente não está se falando de um número exato, está se falando de uma totalidade de pessoas descendentes das tribos de Israel que aceitaram a Jesus como Salvador, ou seja, seriam judeus convertidos e que foram fiéis ao testemunho de Cristo, que permaneceram fiéis ao testemunho de Cristo, mas que tem um número incontável que completaram a vontade de Deus, que seguiram a vontade de Deus e que foram fiéis a Deus até a morte. Há ligação com o povo de Israel? Sim, há ligação com as tribos de Israel. Mas a gente não pode esquecer que são aqueles selados dentro desse tempo de perseguições, de mortes, de ser levado até a morte, que seria preciso essa fidelidade. Então a gente não pode esquecer esse versículo 3 e o início do versículo 4, está falando aqueles que foram selados, então está falando dos selados, e a gente não pode esquecer do que está sendo relatado a partir do versículo 9, de que eles não são únicos, os únicos selados, eles não são os únicos dos seres humanos que vão entrar no céu, que vão herdar o céu. Então, desvendando esses pontos aí, a gente precisa entender o que a Bíblia diz. Há coisas que a Bíblia não diz, então a gente não pode entrar no que a Bíblia não diz, a gente precisa se centrar naquilo que a Bíblia está dizendo. Espero ter sido útil aí nesse vídeo na tua vida, que tenha sido bênção aí para a tua vida, e até o próximo vídeo que a gente vai completar o raciocínio sobre esse aí. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.